Tendo começado no Espírito. Mensagem de Andrew Murray. As palavras das quais desejo me dirigir a você, você encontrará na Epístola aos Gálatas, o 3º capítulo, o 3º versículo. Leiamos também o 2º versículo. Diz: Isto somente quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você é tão tolo. E então vem o meu texto. Tendo começado no Espírito, agora fostes aperfeiçoados pela carne. Quando falamos da melhoria, do aprofundamento ou do fortalecimento da vida espiritual, estamos pensando em algo que é fraco, errado e pecaminoso. É uma grande coisa tomar nosso lugar diante de Deus com a confissão: ó Deus, nossa vida espiritual não é o que deveria ser. Que Deus opere isso em seu coração, leitor. Ao olharmos ao redor da igreja, vemos tantas limitações de fraqueza e fracasso, pecado e deficiência, que somos compelidos a perguntar: por que isso? Existe alguma necessidade para que a Igreja de Cristo esteja vivendo em um estado tão baixo? Ou é realmente possível que o povo de Deus viva sempre na alegria e na força de seu Deus? Todo coração crente deve responder: é possível. Então vem a grande questão: por quê? Como se deve explicar que a Igreja de Deus como um todo é tão fraca e que a grande maioria dos cristãos não está vivendo de acordo com seus privilégios? Deve haver uma razão para isso. Deus não deu a Cristo, seu Filho Todo-Poderoso, para ser o guardião de todo crente, para tornar Cristo uma realidade sempre presente e para nos comunicar tudo o que temos em Cristo? Deus deu seu Filho e Deus deu seu Espírito. Como é que os crentes não vivem de acordo com seus privilégios? Descobrir em mais de uma das epístolas uma resposta muito solene a essa pergunta. Existem epístolas, como a primeira aos Tessalonicenses, onde Paulo escreve aos cristãos: na verdade, quero que cresçam, abundem, aumentem cada vez mais. Eles eram jovens e havia coisas faltando em sua fé, mas seu estado era até agora esmagador, e deu-lhe grande alegria, e ele escreve vez após vez: peço a Deus que você possa abundar mais e mais. Escrevo para você aumentar cada vez mais. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 10. Mas há outras epístolas em que ele adota um tom muito diferente, especialmente as epístolas aos Coríntios e aos Gálatas, e ele ensina de muitas maneiras diferentes que eram por uma única razão: que eles não estavam vivendo como os cristãos deveriam viver. Muitos estavam sob o poder da carne. Meu texto é um exemplo. Ele os lembra, pela pregação da fé, que eles receberam no Espírito Santo. Ele havia pregado a Cristo para eles. Eles aceitaram a Cristo e receberam o Espírito Santo com poder. Mas o que houve? Tendo começado no Espírito, eles buscaram aperfeiçoar a obra que o Espírito havia começado na carne por seu próprio esforço. Descobrimos o mesmo ensino na Epístola aos Coríntios. Agora, temos aqui uma descoberta solene do que é a grande carência na Igreja de Cristo. Deus chamou a Igreja de Cristo para viver no poder do Espírito Santo, e a Igreja está vivendo em grande parte no poder da carne humana e da vontade, energia e esforço à parte do Espírito de Deus. Não duvido que esse seja o caso de muitos crentes individuais. E se Deus me usar para lhe dar uma mensagem dele, minha única mensagem será esta: se a igreja voltar a reconhecer que o Espírito Santo é sua força e sua ajuda, e se a igreja retornar para desistir de tudo e esperar em Deus para ser cheia do Espírito, seus dias de beleza e alegria retornarão, e veremos a glória de Deus revelada entre nós. Esta é minha mensagem para cada crente individual. Nada irá ajudá-lo a menos que você venha a entender que você deve viver
todos os dias sob o poder do Espírito Santo. Deus quer que você seja um vaso vivo em quem o poder do Espírito se manifeste a cada hora e a cada momento da sua vida, e Deus o capacitará para ser isso. Agora, vamos tentar aprender o que esta palavra aos Gálatas nos ensina. Alguns pensamentos muito simples. Ela nos mostra como, primeiro, o começo da vida cristã é receber o Espírito Santo. Ela nos mostra, segundo, qual é o grande perigo de esquecer que devemos viver pelo Espírito e não viver segundo a carne. Ela nos mostra, terceiro, quais são os frutos e as provas de nossa busca pela perfeição na carne. E então ela nos sugere, em quarto, o caminho da libertação deste estado. Recebendo o Espírito Santo. Primeiro de tudo, Paulo diz, tendo começado no Espírito. Lembre-se, o apóstolo não apenas pregou a justificação pela fé, mas ele pregou algo mais. Ele pregou isto, a epístola está cheia disto, que homens justificados não podem viver senão pelo Espírito Santo, e que, portanto, Deus dá a todo homem justificado o Espírito Santo para selá-lo. O apóstolo diz a eles com efeito mais de uma vez: como você recebeu o Espírito Santo? Foi pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Ele poderia apontar de volta para aquele tempo quando houve um poderoso reavivamento sob seu ensino. O poder de Deus havia sido manifestado e os Gálatas foram compelidos a confessar: sim, temos o Espírito Santo. Aceitando Cristo pela fé recebemos o Espírito Santo. Agora, é de se temer que existam muitos cristãos que mal sabem que quando creram, receberam o Espírito Santo. Muitos cristãos podem dizer: recebi o perdão e recebi a paz. Mas se você lhes perguntasse: você recebeu o Espírito Santo? Eles hesitariam, e muitos, se dissessem sim, diriam com hesitação. E eles lhe diriam que mal sabiam o que era, desde aquela época, andar no poder do Espírito Santo. Vamos tentar e nos apegar a esta grande verdade. O começo da verdadeira vida cristã é receber o Espírito Santo. E o trabalho de todo ministro cristão é aquele que foi o trabalho de Paulo: lembrar ao seu povo que eles receberam o Espírito Santo e devem viver de acordo com sua orientação e em seu poder. Se aqueles Gálatas que receberam o Espírito Santo em poder foram tentados a se desviarem por aquele terrível perigo de aperfeiçoar na carne o que havia sido começado no Espírito, quanto mais perigo correm aqueles cristãos que quase nunca sabem que receberam o Espírito Santo, ou que, se o sabem como uma questão de crença, quase nunca pensam nisso e quase nunca louvam a Deus por isso, negligenciando o Espírito Santo. Mas agora olhe, em segundo lugar, para o grande perigo. Todos vocês sabem o que é manobra em uma ferrovia. Uma locomotiva com seu trem pode ser operada em uma determinada direção, e os pontos em algum lugar podem não estar abertos ou fechados corretamente, e sem observação ele é desviado para a direita ou para a esquerda. E se isso acontecer, por exemplo, em uma noite escura, o trem vai na direção errada e as pessoas podem nunca saber até que tenham percorrido alguma distância. E assim Deus dá aos cristãos o Espírito Santo com esta intenção, que todos os dias, toda a sua vida deve ser vivida no poder do Espírito. Um homem não pode viver uma hora de vida piedosa a menos que seja pelo poder do Espírito Santo. Ele pode viver uma vida adequada e consistente, como as pessoas chamam, uma vida irrepreensível, uma vida de virtude e serviço diligente, mas viver uma vida aceitável a Deus, no gozo da salvação de Deus e do amor de Deus, viver e andar no poder dessa nova vida, ele não pode fazê-lo a menos que seja guiado pelo Espírito Santo todos os dias e todas as horas. Mas agora ouça o perigo. Os Gálatas receberam o Espírito Santo,
mas o que foi começado pelo Espírito, eles tentaram aperfeiçoar na carne. Como? Eles caíram novamente sob os mestres judaizantes que lhes disseram que eles deveriam ser circuncidados. Eles começaram a buscar sua religião em observâncias externas. E assim Paulo usa essa expressão sobre aqueles mestres que os circuncidaram, que eles buscavam gloriar-se em sua carne. Gálatas 6:13. Às vezes você ouve a expressão usada carne religiosa. O que isso significa? É simplesmente uma expressão feita para dar expressão a este pensamento. Minha natureza humana, minha vontade humana e meu esforço humano podem ser muito ativos na religião, e depois de ser convertido e depois de receber o Espírito Santo, posso começar com minha própria força a tentar servir a Deus. Posso ser muito diligente e fazer muito, e ainda assim o tempo todo é mais obra da carne humana do que do Espírito de Deus. Que pensamento solene que o homem pode, sem perceber, ser desviado da linha do Espírito Santo para a linha da carne. Que ele pode ser muito diligente e fazer grandes sacrifícios e ainda assim está tudo no poder da vontade humana. A grande questão para nós fazermos a Deus no autoexame é que nos seja mostrado se nossa vida religiosa é vivida mais no poder da carne do que no poder do Espírito Santo. Um homem pode ser um pregador, ele pode trabalhar mais diligentemente em seu ministério. Um homem pode ser um trabalhador cristão e outros podem dizer dele que ele faz grandes sacrifícios, e ainda assim você pode sentir que há uma carência nisso. Você sente que ele não é um homem espiritual, não há espiritualidade em sua vida. Quantos cristãos existem sobre os quais ninguém jamais pensaria em dizer que homem espiritual ele é? Aí está a fraqueza da Igreja de Cristo. Está tudo naquela única palavra, carne. Agora, a carne pode se manifestar de muitas maneiras. Pode se manifestar na sabedoria carnal. Minha mente pode ser mais ativa sobre religião. Posso pregar ou escrever, ou pensar ou meditar, e me deleitar em estar ocupado com coisas no livro de Deus e no reino de Deus, e ainda assim o poder do Espírito Santo pode estar notavelmente ausente. Temo que se você pegar a pregação por toda a Igreja de Cristo e perguntar por que há, infelizmente, tão pouco poder de conversão na pregação da palavra, por que há tanto trabalho e frequentemente tão pouco resultado para a eternidade, por que a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e consagração, a resposta virá, é a ausência do poder do Espírito Santo. E por que isso? Não pode haver outra razão senão que a carne e a energia humana tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Isso era verdade para os Gálatas, era verdade para os Coríntios. Você sabe que Paulo disse a eles: não posso falar com vocês como a homens espirituais. Vocês deveriam ser homens espirituais, mas são carnais. E vocês sabem quantas vezes no curso de suas epístolas ele teve que repreendê-los e condená-los por contendas e divisões, faltando o fruto do Espírito Santo. Um terceiro pensamento: quais são as provas ou indicações de que uma igreja, como a dos Gálatas, ou um cristão, está servindo a Deus no poder da carne, está aperfeiçoando na carne o que foi começado no Espírito? A resposta é muito fácil. O esforço religioso sempre termina em carne pecaminosa. Qual era o estado daqueles Gálatas? Esforçando-se para serem justificados pelas obras da lei. E ainda assim eles estavam brigando e em perigo de devorar uns aos outros. Conte as expressões que o apóstolo usa para indicar sua falta de amor e você encontrará mais de 12: inveja, ciúme, amargura, contenda e todos os tipos de expressões. Leia no 4º e 5º capítulos o que ele diz sobre isso. Você vê como eles tentaram servir a Deus com suas próprias forças e falharam completamente. Todo esse esforço religioso
resultou em fracasso. O poder do pecado e da carne pecaminosa levou a melhor sobre eles, e toda a sua condição foi uma das mais tristes que se pode imaginar. Isto nos chega com uma solenidade indizível. Há uma reclamação em toda parte na igreja cristã sobre a falta de um alto padrão de integridade e piedade, mesmo entre os membros professos de igrejas cristãs. Lembro-me de um sermão que ouvi pregado sobre moralidade comercial. E se falarmos não apenas da moralidade comercial ou imoralidade, mas se formos aos lares dos cristãos e se pensarmos na vida para a qual Deus chamou seus filhos e que Ele os capacita a viver pelo Espírito Santo, e se pensarmos em quanto, no entanto, há de falta de amor, temperamento, aspereza e amargura, e se pensarmos em quanta discórdia há com muita frequência entre os membros das igrejas, e quanta inveja, ciúme, sensibilidade e orgulho, então somos compelidos a dizer: onde estão as marcas da presença do Espírito do Cordeiro de Deus? Faltando, tristemente faltando. Muitas pessoas falam dessas coisas como se fossem o resultado natural de nossa fraqueza e não pudessem ser ajudadas. Muitas pessoas falam dessas coisas como pecados, mas desistiram da esperança de conquistá-los. Muitas pessoas falam dessas coisas na igreja ao redor delas e não veem a menor perspectiva de ter as coisas mudadas. Não há perspectiva até que ocorra uma mudança radical, até que a igreja de Deus comece a ver que todo pecado no crente vem da carne, de uma vida carnal em meio às nossas atividades religiosas, de um esforço próprio para servir a Deus, até que aprendamos a fazer confissão e até que comecemos a ver, devemos de uma forma ou de outra obter a graça de Deus. Onde a igreja começou no Pentecostes, lá eles começaram no Espírito, mas ai, como a igreja do século seguinte foi para a carne. Eles pensaram em aperfeiçoar a igreja na carne. Não pensemos, porque a bendita reforma restaurou a grande doutrina da justificação pela fé, que o poder do Espírito Santo foi então completamente restaurado. Se é nossa fé que Deus terá misericórdia de sua igreja nestas últimas eras, será porque a doutrina e a verdade sobre o Espírito Santo não serão apenas estudadas, mas buscadas de todo o coração. E não apenas porque essa verdade será buscada, mas porque ministros e congregações serão encontrados curvando-se diante de Deus em profunda humilhação com um clamor: nós entristecemos o Espírito de Deus. Tentamos ser igrejas cristãs com o mínimo possível do Espírito de Deus. Não buscamos ser igrejas cheias do Espírito Santo. Toda a fraqueza da igreja se deve à recusa da igreja em obedecer a Deus. E por que é assim? Eu sei sua resposta. Você diz: somos muito fracos e muito desamparados, e tentamos obedecer e juramos obedecer, mas de alguma forma falhamos. Ah, sim, você falha porque não aceita a força de Deus. Somente Deus pode realizar sua vontade em você. Você não pode realizar a vontade de Deus, mas seu Espírito Santo pode. E até que a igreja, até que os crentes entendam isso e parem de tentar por esforço humano fazer a vontade de Deus, e esperem que o Espírito Santo venha com todo o seu poder onipotente e capacitador, a igreja nunca será o que Deus quer que ela seja e o que Deus está disposto a fazer dela, entregando-se ao Espírito Santo. Chego agora ao meu último pensamento, a pergunta: qual é o caminho para a restauração? Amado amigo, a resposta é simples e fácil. Se esse trem foi desviado, não há nada a fazer senão voltar ao ponto em que foi levado embora. Os Gálatas não tinham outra maneira de retornar senão voltar para onde tinham errado, voltar de todo esforço religioso em sua própria força e de buscar qualquer coisa por seu próprio trabalho e se render humildemente ao Espírito Santo. Não há outra maneira para nós como indivíduos.
Existe algum irmão ou irmã cujo coração esteja consciente: ai, minha vida conhece pouco do poder do Espírito Santo? Eu venho a você com a mensagem de Deus de que você não pode ter nenhuma concepção do que sua vida seria no poder do Espírito Santo. É muito alto e muito abençoado e muito maravilhoso, mas eu trago a você a mensagem de que, tão verdadeiramente quanto o eterno Filho de Deus veio a este mundo e operou suas obras maravilhosas, que tão verdadeiramente quanto no Calvário ele morreu e operou sua redenção por seu precioso sangue, assim, tão verdadeiramente, o Espírito Santo pode entrar em seu coração para que com seu poder divino ele possa santificá-lo e capacitá-lo a fazer a vontade abençoada de Deus e encher seu coração de alegria e força. Mas ai, nós nos esquecemos, nós lamentamos, nós desonramos o Espírito Santo, e ele não foi capaz de fazer sua obra. Mas eu trago a você a mensagem: o Pai no céu ama encher seus filhos com seu Espírito Santo. Deus anseia dar a cada um individualmente, separadamente, o poder do Espírito Santo para a vida diária. O comando vem a nós individualmente, unidos. Deus quer que nós, como seus filhos, nos levantemos e coloquemos nossos pecados diante dele e clamemos a ele por misericórdia. Oh, vocês são tão tolos. Tendo começado no Espírito, vocês estão aperfeiçoando na carne o que foi começado no Espírito? Vamos nos curvar em vergonha e confessar diante de Deus como nossa religião carnal, nosso esforço próprio e autoconfiança tem sido a causa de todo o fracasso. Muitas vezes, jovens cristãos me perguntam: por que falho tanto? Eu fiz um voto solene de todo o meu coração e desejei servir a Deus. Por que falhei? Para esses, sempre dou uma resposta: meu caro amigo, você está tentando fazer com suas próprias forças o que somente Cristo pode fazer em você. E quando me dizem: tenho certeza de que sabia que somente Cristo poderia fazer isso, não estava confiando em mim mesmo, minha resposta sempre é: você estava confiando em si mesmo ou não poderia ter falhado. Se você tivesse confiado em Cristo, ele não poderia falhar. Oh, esse aperfeiçoamento na carne do que foi iniciado no Espírito corre muito mais profundamente em nós do que sabemos. Peçamos a Deus que nos revele que é somente quando formos levados à vergonha e ao vazio absolutos que estaremos preparados para receber a bênção que vem do alto. E então eu venho com essas duas perguntas. Você está vivendo, amado irmão ministro? Eu pergunto a isso a todo ministro do Evangelho. Você está vivendo sob o poder do Espírito Santo? Você está vivendo como um homem ungido e cheio do Espírito em seu ministério e sua vida diante de Deus? Ó irmãos, nosso lugar é terrível. Temos que mostrar às pessoas o que Deus fará por nós, não em nossas palavras e ensinamentos, mas em nossa vida. Deus nos ajude a fazer isso. Eu pergunto a cada membro da Igreja de Cristo e a cada crente: você está vivendo uma vida sob o poder do Espírito Santo dia a dia ou está tentando viver sem isso? Lembre-se de que você não pode. Você é consagrado, entregue ao Espírito para trabalhar em você e viver em você. Ó, venha e confesse cada falha de temperamento, cada falha de língua, por menor que seja, cada falha devido à ausência do Espírito Santo e à presença do poder do eu. Você é consagrado? Você é entregue ao Espírito Santo? Se sua resposta for não, então eu venho com uma segunda pergunta. Você está disposto a ser consagrado? Você está disposto a se entregar ao poder do Espírito Santo? Você bem sabe que o lado humano da consagração não vai te ajudar. Eu posso me consagrar 100 vezes com toda a intensidade do meu ser, e isso não vai me ajudar. O que me ajudará é isto: que o Deus do céu aceite e cele a consagração.
E agora, vocês estão dispostos a se entregar ao Espírito Santo? Vocês podem fazer isso agora. Muita coisa ainda pode estar escura e obscura e além do que entendemos, e vocês podem não sentir nada. Mas venham. Somente Deus pode efetuar a mudança. Somente Deus, que nos deu o Espírito Santo, pode restaurar o Espírito Santo em poder em nossa vida. Somente Deus pode nos fortalecer com poder por seu Espírito no homem interior. E para cada coração que espera e faz o sacrifício, e desiste de tudo, e dá tempo para clamar e orar a Deus, a resposta virá. A bênção não está longe. Nosso Deus se deleita em nos ajudar. Ele nos capacitará a aperfeiçoar, não na carne, mas no Espírito, o que foi começado no Espírito. Amém.